Matheus, vamos falar agora de um assunto que está no mundo todo, Sim. o coronavírus. Diante das notícias de que existe paciente monitorado com suspeita do novo coronavírus em Rio Preto e com a possibilidade real de que esse novo vírus possa chegar à cidade, o Ministério Público instaurou inquérito civil para acompanhar e tomar ciência dos planos municipais de contingência. Quem vai acompanhar os protocolos sanitários que estão sendo adotados aqui em São José do Rio Preto é o promotor de Justiça Carlos Romani, responsável pela área de saúde do Ministério Público local. Ele conversa agora com a repórter Maristela Calças. Matheus, o Dr. Carlos Romani vai explicar para a gente como vai funcionar esse processo de acompanhamento das ações aqui no município, não é, doutor? Sim, já instauramos um procedimento de acompanhamento no sentido de averiguar o plano de contingência aqui em São José do Rio Preto. O Conselho Nacional do Ministério Público, numa nota técnica editada na data de ontem, pediu para que todo o Ministério Público do Brasil entrasse no circuito em relação a essa questão do coronavírus. E como ontem em São José do Rio Preto tivemos uma suspeita, coincidentemente, com essa regulamentação, com essa nota técnica do Conselho Nacional do Ministério Público, eu decidi instaurar um procedimento aqui para que a gente faça o acompanhamento desse plano de contingência, que é importante. A gente precisa saber como lidar com o vírus, saber nós, o poder público, e juntamente com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, sabermos atuar, ter uma atuação efetiva em relação à possibilidade de haver uma maior propagação em nosso município. Então, nós temos que ter um plano de contingência, saber como atuar perante esses problemas. E além da questão de fiscalizar, caso seja necessária alguma contratação emergencial, o Ministério Público também tem o papel de auxiliar em negociações necessárias, né, doutor? Sim, a lei que estabeleceu a emergência nacional, que possibilitou trazer para o Brasil aquelas pessoas que estavam lá na China, isto também autoriza que tanto o município como o Estado, como a União, possa editar medidas de aquisições com dispensa do processo licitatório. Isso é importante porque o Ministério Público fiscaliza essas licitações. Então, se houver, por exemplo, contratação emergencial de médicos e enfermeiros, nós temos também que avaliar se essa contratação, essa dispensa de licitação ou contratação temporária, precisa passar sobre o nosso crivo para verificar a sua regularidade. E também existe a possibilidade de requisições de estabelecimentos comerciais ou estabelecimentos particulares para que possam ser usados eventualmente no abrigamento de pessoas que estejam com a possibilidade de serem com o vírus e de serem tratadas. Então, tudo isso, todas essas questões são questões jurídicas, são questões técnicas jurídicas que necessitam do apoio do Ministério Público. Daí, o Ministério Público está tendo uma conduta proativa, no sentido de ajudar não só o município, como o Estado, nessa questão que é uma questão de saúde pública mundial. Muito obrigada, doutor. Voltamos ao estúdio.